Agora a gente vai falar, né, sobre as atividades que vocês têm para fazer de hoje e eu vou dar uma explicação para que vocês consigam, né, realizar com o tempo. Então aqui o que vocês têm nessa página aí, que é a primeira que eu pedi para fazer a atividade? Vocês têm uma representação, né, de ruas, correto? Então a gente tem representado aí algumas ruas. É um mapazinho desenhado só as ruas. A gente não sabe se tem praça, o que tem, só ruas. E vocês podem observar que essas ruas, o que elas dão sentidos de retas, né? E tem algumas que se cruzam, né? Por exemplo, aqui a Rua México com a Rua Brasil, elas vão se cruzar, né? Tem algumas que são paralelas, por exemplo, a Rua Brasil com a Rua França são paralelas. A Rua Brasil vem, a França vem, elas nunca vão se encontrando, porque elas vão caminhando, né, na direção, só que elas não vão se encontrar em ponto algum. Aí a atividade de vocês pede várias coisas a respeito da observação desse mapinha. Então, primeiro, escreva o nome de duas retas paralelas à Rua México. Então, vou vir aqui, ó, a Rua México está aqui, não é isso? Então, se a Rua México está aqui, eu vou olhar o que? Paralela, que caminha na mesma direção. Então, que caminha na mesma direção, ó, eu tenho aqui a Rua Itália, eu tenho a Rua Espanha, né? A México está aqui, eu tenho a Marrocos, eu tenho a Nigéria, então que estão sendo paralelas. Então eu escolhi colocar a Rua Marrocos e a Rua Itália. Seguindo, escreva o nome de 3 ruas paralelas entre si. Então eu vou olhar assim, 3 ruas que são paralelas, tá? Então, por exemplo, nós já até falamos, né, que é a Nigéria com a Marrocos, com o México, com a Itália, com a Espanha. Agora, se eu olhar na outra direção, eu também tenho a Rua Holanda, com a Rua Argentina, com a Rua França, com a Rua Brasil, que são paralelas, certo? Então, você opta por 3 aí. Eu coloquei a Holanda, a Argentina e a França. Escreva o nome de 2 ruas perpendiculares à Rua França. Então, vamos voltar aqui. Perpendiculares à Rua França. A Rua França está aqui. Perpendicular, o que é? Vai ter que cruzar num ponto aqui, né? Elas vão ter que cruzar formando o quê? Um ângulo de 90 graus. Tá? A França está aqui, passando aqui. Então, olha, eu tenho a Rua México que corta a França, né? Eu tenho a Marrocos que também corta a França. Então, eu vou verificar e colocar lá na minha resposta. Então, eu coloquei Rua Espanha e Rua Nigéria. Escreva o nome de 2 perpendiculares entre si. Então, quaisquer 2 ruas que você escolher lá no mapa, que esteja fazendo o quê? Que elas estejam sendo perpendiculares, né? Formando um ângulo de 90. Então, eu escolhi a Itália e a França. Escreva o nome de uma rua que é paralela a Brasil e perpendicular à Itália. Então, vou voltar lá para a gente verificar o seguinte, que é paralela a Brasil, né? A Brasil, então, tem que andar junto com a Brasil, e perpendicular com a Itália, tá? Então, quer dizer, tem que cruzar com a Itália aqui, né? Eu tenho mais de uma opção, certo? Então, eu escolhi, na hora de colocar lá, eu escolhi a Rua França, tá bom? E escreva o nome de uma rua concorrente à Rua Marrocos, né? Que faz aquele X lá com a Rua Marrocos, pode ser a Rua Portugal, certinho? E escreva o nome de 2 ruas que não são paralelas nem perpendiculares entre si. A Alemanha e o México é um exemplo disso. Você pode voltar no mapa e verificar todas as outras, tá? Então, eu estou dando aqui sugestões. E não vou ficar voltando sempre no mapa para não tornar o vídeo muito longo. Agora, aqui pediu para representar a rua onde se localiza a escola que você estuda, né? Como vocês estão em casa, né? Se a gente estivesse na escola, a gente podia sair até do lado de fora lá para fazer o desenho e tal. Como a gente não está, então eu preferi fazer a representação, tá? Da minha forma, como eu vejo, para que você possa ter uma ideia do que você vai fazer. Então nós vamos representar o quê? A rua onde está a nossa escola. A nossa escola, ela tem o endereço dela é a Rua José Isaías Pinto, que é aquela ruazinha pequenininha, né? Que passa ali atrás da prefeitura. Mas a nossa escola também tem entrada na Avenida José Inácio de Magalhães, certo? Então, eu representei dessa forma aqui, ó. O que é aqui? Aqui seria o quarteirão onde a gente tem a nossa escola, né? A prefeitura, a nossa escola, né? Aquela parte onde está ficando ali. Então, essa rua aqui, ó, que sobe aqui, que é aqui, é a Avenida José Afonso Fernandes, certo? Agora pediu para desenhar uma rua paralela e uma perpendicular à escola. Então, a paralela a essa rua aqui, o que a gente tem de paralela? A gente tem a
Rua Carolino Machado, tá? Que ela é paralela à rua da Avenida José Afonso Fernandes. E aqui a gente tem a rua que propriamente é o que está no endereço da escola, né? Apesar da entrada estar desse lado aqui. Então, a gente tem aqui a Rua José Isaías Pinto, que é... O que acontece com essa Rua José Isaías Pinto aqui, ó? Ela está sendo perpendicular, né, a Afonso Fernandes e a Carolino Machado, porque nesse ponto aqui, né, elas vão ter um encontrozinho. A Carolino Machado, ela é o quê? Paralela a José Afonso Fernandes. E nós temos essa ruazinha aqui, ó, que eu não consegui descobrir o nome, tá? Para poder colocar aqui para vocês até na hora de gravar. Mas essa ruazinha que tem aqui, aquela que passa lá debaixo do Centro Social, que fecha, né, o quarteirãozinho onde fica a escola aqui e tal, que também é o que? Ela é paralela à Rua José Isaías Pinto, tá bom? Então essa seria a representação, né? Uma representação assim meio tosca, mas é a representação que teria da região ali onde fica a nossa escola. Então, terminando, vocês me enviem, por favor, e quaisquer outras dúvidas que tiver, né, vocês me apresentem. Seguindo aqui, ó, a gente tem uma outra atividade, que é o quê? Vocês têm uma figura quadriculada, tá? E nessa figura quadriculada, o que a gente tem? Uma reta, que é a reta S. A reta S já está aqui, é essa laranja. Pediu para que a gente fizesse algumas representações. Hoje a gente usa régua, tá? Fazer reta sem régua é péssimo. Então, uma reta T que seja paralela a S. Olha aqui, se é paralela, tem que caminhar na mesma direção e não pode se encontrar, né? Então, não pode se encontrar em momento nenhum. Eu vou escolher desenhar para esse lado aqui, tá? Porque é maior e vai me possibilitar representar as outras. Se eu fizer para esse cantinho aqui, vai ficar mais chato de desenhar. Então, eu vou fazer para cá. Então, eu vou fazer aqui, ó. Essa é a minha reta T. Ela é paralela a S? É, paralela a S, né? Caminha na mesma direção e não se encontra. Uma reta R, agora pediu para eu desenhar uma R, que seja perpendicular a S. O que é perpendicular? Que vai cortar ela aqui num ângulo de 90 graus. Então, eu tenho a perpendicular. E pediu agora para eu desenhar uma reta U, que seja concorrente a T, né? Então, e também a R. Então, eu vou fazer o desenho aqui. O que vai acontecer aqui? O que é concorrente? Ela vai ter que cortar a T e também a R, sem fazer um ângulo de 90 graus. Então, olha aqui, ela cortou o T aqui e cortou o R aqui. Então, eu tenho aqui a minha reta U. Você pode fazer de outras formas, desde que obedeça às ordens que foram dadas, tá? Por exemplo, você poderia fazer desenho do T mais para cá, né? Isso não teria problemas, certinho? Então, um abraço, qualquer dúvida eu estou à disposição.